aqui para uma entrevista com o prefeito de Bananal, William Landim da Silva, onde iremos tratar, nesta primeira entrevista, exclusivamente sobre Covid-19. Já de antemão, prefeito, agradecer aqui você ter aceitado o nosso convite para esse nosso programa de estreia, um programa de entrevista, estreando aqui no canal Bananal. Obrigado pela sua participação e presença. Que nada, Ricardo. Cumprimentar a todos os espectadores do canal Bananal, dizer que nós, da Prefeitura, eu como representante, estaremos sempre à disposição de informar a população e aproveitar o convite para dar a maior clareza possível à população do que a Prefeitura está fazendo em relação ao Covid, quais as atitudes, quais são as ações que estão sendo tomadas para o enfrentamento da pandemia no município. Só deixar claro aqui para os internautas que nós vamos, nessa entrevista de hoje, focar em Covid-19 e no final de abril, basicamente daqui a um mês, nós iremos falar sobre os 100 dias de governo do prefeito William. Como se sabe, na lei orgânica do município, de todos os municípios, tem essa previsão de que os prefeitos façam um relatório nos 100 dias de governo sobre mais ou menos a situação que encontraram as prefeituras. Em Bananal não é diferente. E aí sim, já com esse relatório, nós vamos poder conversar de forma mais aprofundada, né, prefeito? Com certeza. Sobre a forma como a prefeitura foi encontrada, as medidas administrativas. Mas hoje, em função do momento que nós estamos passando, infelizmente, na nossa região, no nosso estado e no país, nós vamos focar principalmente Covid-19. Então, prefeito, vamos relembrar aqui, quando você ganhou a eleição, poucos meses antes até, vocês eleitos já tinham recebido algumas informações de que, em função do período, começou ali, vamos dizer, na eleição, depois teve festa final de ano, a doença recrudesceu, a doença estava parecia estar sob controle, e vocês chegaram a receber alguns avisos de que nós teríamos aí uns primeiros meses de 2021 muito difíceis. Sim, nós, em meados de dezembro, nós tivemos uma reunião com a DRS 17, sede em Taubaté, todos os prefeitos eleitos e os reeleitos, justamente para tratar sobre o tema, porque os centros de estudos do Estado de São Paulo já previa que a partir da segunda quinzena de janeiro teríamos uma situação grave devido às festas de fim de ano. Acredito eu que a própria eleição tenha contribuído também, várias aglomerações. Então tivemos realmente a segunda quinzena de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro um período bem difícil no controle da pandemia na cidade, aqui em Bananal. Mas conseguimos frear. Antes mesmo do Estado de São Paulo, eu fiz um decreto fechando a cidade, porque era preciso. No momento, a situação estava muito difícil, mas foi até uma decisão em colegiado, não só minha, mas minha e de todos os prefeitos aqui do Vale Histórico. Nós passamos por uma situação muito difícil. Na outra semana o Estado fechou também e nós conseguimos, naquele momento, dar uma freada nos casos na cidade e na região aqui. Como é que foi o seu contato em relação a essas providências iniciais com o seu secretário, o Cláudio? O Cláudio é um secretário muito técnico, conhecedor do sistema de saúde, do SUS e como funciona. Implementamos medidas de orientação no portal da cidade aos finais de semana e as medidas de restrição que todos conhecem, que são adotadas. Tentamos, até por uma sensibilidade e por saber da necessidade do nosso comércio, nós tentamos viabilizar um meio do comércio conseguir trabalhar, o que naquele momento foi possível. Nós conseguimos viabilizar um modelo de drive-thru, de retirada na porta, e com esse modelo nós conseguimos
reduzir a circulação de pessoas, reduzir as aglomerações, reduzir os casos de Covid na cidade para um número baixo e também conseguimos que o nosso comércio não parasse. Foi prejudicado, mas não foi totalmente fechado, digamos assim, não parou de pingar. A situação é difícil, mas pelo menos conseguiram trabalhar. Eu lembro de ter tido uma conversa com você, prefeito, e você já demonstrava ali uma preocupação em relação ao comércio, né? Você já considerava ali o comércio já muito sacrificado. A gente sabe que muito do que aconteceu não foi culpa do comércio, foi mais em função realmente das aglomerações. As pessoas se cansaram da pandemia e começaram a aglomerar, a relativizar os riscos da doença. E o comércio que estava ali seguindo, né, estritamente eu não sei qual é a sua percepção de antes de você ter sido empossado e depois, mas a minha modesta opinião, o comércio, vamos dizer só de Bananal, mas a gente sabe aí que dos municípios vizinhos também, mas vamos tratar somente de Bananal, a gente sabe que o comércio de Bananal foi obedecendo estritamente as normas sanitárias. E eu queria saber essa sua impressão, né? Qual a sua avaliação em relação a isso e aquele sentimento que vocês tiveram que realmente eles estariam sendo prejudicados, né? De não ter feito nada errado e mesmo assim sendo sacrificado aí. Ricardo, é muito interessante essa colocação sua, porque a minha avaliação é que o comércio, ele cumpriu o dever dele, ele tomou as medidas de precaução, o álcool em gel, o distanciamento, o acolhimento de poucos clientes por vez em cada loja. Então, na minha concepção, o comércio não é culpado, ele não tem culpa pelo aumento do vírus, nem antes, nem depois e nem agora. O comércio não tem culpa. Infelizmente, o comércio paga o preço da falta de compreensão das pessoas, da população em geral. Das pessoas que não precisam ir à rua e vão à rua para ficar à toa. Se todos nós que não precisamos estar na rua, nós tivéssemos consciência que o emprego do nosso amigo, do nosso parente, das pessoas que nós gostamos aqui na cidade, depende dele poder trabalhar, nós que não precisamos estar na rua, nós ficaríamos em casa. Porque esse é o ponto principal. Jamais eu vou pedir para você comerciante, para você trabalhador que precisa trabalhar, para você ficar em casa. Você precisa do sustento da sua família, da sua casa. Mas quem puder, quem não precisar sair para trabalhar, por favor, você fique em casa para ajudar a preservar o emprego de quem precisa trabalhar. Nessa última edição aí da fase vermelha do Plano São Paulo, pelo governo do estado, diferentemente das vezes anteriores, onde houve uma ampla adesão de forma até mais pacífica por parte dos prefeitos, em função até daquela situação que você mencionou aí, os municípios do Vale Histórico aqui principalmente, nessas conversas que vocês têm entre prefeitos, detectaram, né, um pico perigoso e vocês mesmos adotaram a medida da fase vermelha, embora o estado, a nossa regional, melhor dizendo, estivesse na fase laranja. E aí, com essa decretação mais recente que nós estamos vivenciando, da fase emergencial, da fase vermelha, agora a fase emergencial, os prefeitos já ficaram um pouco mais preocupados em relação à parte econômica, né, porque vocês entendem que, na ocasião, já entendendo que o comércio tinha feito a parte dele e que vocês tinham controle da situação, caso necessário, fariam o que já tinham feito, voltando às medidas mais restritivas. Conta pra gente, prefeito, como é que foi aí, e a gente não pode dizer que os novos prefeitos aqui fizeram isso, prefeitos reeleitos que também, né, vinham com aquele posicionamento de seguir à risca o Plano São Paulo, começaram também a contestar esses critérios do governo do estado. Conta pra gente como é que foi essa conversa entre vocês após a decisão do governo do estado de decretar a fase vermelha no estado inteiro, incluindo a regional de Taubaté, a qual nós estamos inseridos. É preciso entender o contexto atual da pandemia, que hoje a gente está numa fase que o vírus está mais letal, está mais forte, está atingindo com maior potencial as pessoas.
mas nós fomos pegos com uma certa surpresa, ficamos surpresos com o decreto do governo de voltar, naquele momento, a nossa região aqui para a fase vermelha. Por quê? Naquele momento nós tínhamos condições de permanecer na fase laranja ou até irmos para a fase amarela, porque na regional aqui nós tínhamos índices de ocupação de leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria, índices baixos, relativamente baixos. Nós tínhamos um controle. O que foi nos explicado pelo governo do estado foi que nós tínhamos esse controle há 2 semanas atrás, coisa que hoje nós já não percebemos. Hoje, desde a semana passada, inclusive nessa semana, nós temos um aumento expressivo de casos e mortes aqui na região nossa, de São José dos Campos para cá até o Vale Histórico. Inclusive, alguns prefeitos muito preocupados, ontem no nosso grupo de WhatsApp de prefeitos, vários comentando que não tem mais os medicamentos para fazer a intubação dos pacientes, que tem para 1 dia, 2 dias e não estão encontrando para comprar. E quando foi mais à noite, ontem eu assisti no jornal, eu verifiquei que isso não é um problema nosso, regional aqui das nossas cidades. Isso é um problema que está afetando o Brasil inteiro. Então eu venho dizer que na nossa cidade as políticas adotadas têm surtido efeito. Nós estamos tendo níveis baixos de casos, porém, infelizmente, essa semana tivemos a confirmação de 2 mortes por Covid, o que é grave, a gente precisa se prevenir, mas nós temos uma média de 2 casos, 2,5 casos por dia no mês de março. Então, eu gostaria até de agradecer a compreensão da população, agradecer o comprometimento em seguir as normas de segurança, o que não quer dizer que a gente possa relaxar. Nós não podemos relaxar, nós precisamos continuar mantendo firme no sentido de usarmos as máscaras, passar álcool em gel na mão, a gente realmente se prevenir, porque apesar dos números de casos na cidade estarem baixos, infelizmente a letalidade tem aumentado. Prefeito, conta pra gente essa mobilização do CODIVAP aí, essa conversa. Vocês fizeram uma comissão, foram até São Paulo, né? Eu acho que antes vocês chegaram a conversar com o secretário Vignoli de Desenvolvimento Regional, foi agendado então um encontro diretamente com o pessoal do Centro de Contingência, né? do Estado, e vocês foram fazer aquele pleno. Naquele momento não havia essa quantidade, né, de casos. E o que você pôde perceber naquela reunião? Porque você lidou diretamente com as pessoas que estão ali monitorando, né, o centro de contingência. Tem ali 21 especialistas, né, infectologistas. Um deles invariavelmente está participando das coletivas com o governador. E vocês estiveram diretamente com eles lá. Qual foi a sua percepção em relação ao nível de preocupação deles com essa pandemia? A preocupação deles era muito grande. Eu senti até um pouco assustado com a velocidade dessa nova cepa, essa variante do coronavírus. E apesar da nossa região, o nosso pleito aqui, nós prefeitos, nós fomos lá para defender o nosso comércio, para defender que o nosso comércio pudesse trabalhar, a preocupação deles era que nós ainda não tínhamos o nível de contaminação e o nível de ocupação que outras regiões do estado tinham, mas que iria chegar à nossa região, conforme essa semana chegou. Então aqui, volto a lembrar, na cidade hoje nós temos um nível baixo de contaminação, de internação. Porém, a nossa região está em um nível muito alto. Nós temos a nossa primeira referência, que é Cruzeiro, que não temos vagas em UTI mais. Então, nós precisamos nos prevenir, porque uma pessoa que ficar doente na nossa cidade, a gente vai ter uma dificuldade muito grande em conseguir colocar ele em algum hospital, porque os hospitais da região não possuem mais vagas. Eu tenho acompanhado as redes sociais, principalmente das prefeituras e até dos próprios prefeitos. Semana passada eu detectei que lá em Lorena, né, minha segunda terra, o prefeito Silvinho Ballerini já havia alertado dos 100%, né, já estava ocupado.
depois foram sucedendo ali vários municípios chegando nessa cota. Nessa semana que nós estamos terminando agora, o prefeito de Guaratinguetá fez o mesmo, e de Aparecida também, né, informando a totalidade da ocupação dos leitos disponíveis. E então realmente procede, né, prefeito? Porque quem adoecer cada vez mais vai ficar distante dos locais de referência. Taubaté também já foi atingindo. Então a situação realmente é preocupante, porque a gente não quer ver ninguém daqui sendo transferido mais longe ainda dos seus familiares e da nossa cidade, né? Exatamente. Eu vou citar até um exemplo que ocorreu conosco na semana passada, de um paciente que internou aqui na unidade mista, e normalmente uma transferência fica 1, 2 horas e a gente consegue colocar o paciente em um hospital de referência nosso. E o paciente ficou mais de 24 horas aguardando a liberação de um leito. Nossa primeira referência é Cruzeiro, não tinha vaga. Passou para Guará, não tinha vaga. Aparecida, não tinha vaga. Taubaté, não tinha vaga. Nós conseguimos uma vaga em São José dos Campos. Então a dificuldade está grande, muito grande, a gente conseguir vagas. Mas o pleito que a gente foi levar junto ao governo do estado de São Paulo é justamente esse. Nós precisamos combater o vírus, nós precisamos dar uma saúde digna para a nossa população, só que nós precisamos também criar mecanismos para que o nosso comércio possa trabalhar, para que o trabalhador possa levar o sustento para a família dele. A gente não pode cuidar apenas de um lado e esquecer o outro, porque nós estamos gerando uma crise econômica muito séria. E eu tenho visto em vários pontos da cidade o que nós estamos podendo realizar no município. Nós estamos realizando através da Secretaria de Assistência Social, e realmente nós já temos pessoas em situação de fome, de extrema vulnerabilidade em nosso município. E isso é muito grave. É um ponto que eu queria tocar, prefeito, que a gente já está notando algumas mobilizações das pessoas a respeito de ajudar quem está passando necessidade. Quais estão sendo as medidas do Fundo Social, né, da área social em relação a isso, ao mapeamento dessas pessoas que realmente estão passando essas necessidades? O que está sendo feito nesse sentido? Através da Secretaria de Assistência Social, a gente tem recebido algumas denúncias, e além das denúncias, como a gente conhece a cidade a fundo, eu tenho pedido para a Assistência Social efetuar visitas nessas áreas de maior vulnerabilidade e identificar as famílias, levá-las à assistência social, ao CRAS, verificar se ela possui algum benefício já do governo, se ela não possui, a gente buscar algo que possa trazer o sustento dessa família. Temos alguns parceiros que nos ajudam até com doação de alimento, e dentro da possibilidade a gente faz a doação de alimento para essa família. Mas eu volto a dizer, a situação é grave, é difícil, a situação econômica da prefeitura é muito difícil também, a gente não tem uma disponibilidade de recursos vultuosos para poder adquirir alimento e doar a todas as famílias que precisam, mas a gente tem feito dentro das possibilidades, tanto nós da prefeitura quanto de alguns amigos que nos ajudam, tentando amenizar a situação de vulnerabilidade das famílias. Um ponto que tem sido, não era muito abordado, mas tem sido bastante massificado nas entrevistas mais recentes do governo do estado, não apenas em relação à necessidade de abertura de novos leitos, a escalada, né, que não consegue acompanhar a disseminação desse vírus, infelizmente, mas está sendo colocado muito também o cansaço das equipes, né, que estão na linha de frente, principalmente. Como é que está o nosso pessoal aqui, prefeito? O nosso pessoal aqui, hoje, como as pessoas sabem, a nossa unidade mista de saúde apenas acolhe e transfere. Nós estamos fazendo um trabalho, divulgamos até ontem na internet, já desde quinta-feira. Esse trabalho, na realidade, começou no início do ano. Eu, em contato com o secretário, com o Cláudio, eu já pedi a ele, era um dos compromissos de campanha nosso, de tentar estruturar novamente a nossa unidade para podermos atender a população com leitos clínicos de baixa complexidade, que às vezes uma infecção de urina, uma
gripe, algo mais simples, a gente possa acolher esse paciente em nossa unidade, ficar 1, 2 dias em observação, sem precisar dessa transferência. E estando no momento que nós estamos, nós não temos leitos em nossas referências. Então nós aceleramos esse processo de estruturar a nossa unidade de saúde. Ainda estamos trabalhando muito, que ainda precisa de alguns ajustes, mas nós já temos condições, já encaminhamos para o Estado o pedido de abertura de leitos, de 12 leitos clínicos para o atendimento à população e mais 2 leitos de estabilização, que é o leito que a gente tem, o respirador, caso seja necessário. Ainda estamos aguardando a aprovação do governo do estado de São Paulo, já foi assinado pelo secretário, só que ainda falta alguns trâmites burocráticos. Esperamos que em breve nós possamos oferecer mais esse serviço à nossa população, o que vai gerar um atendimento muito mais digno à nossa população. E as equipes estão muito cansadas ou está sob controle? Porque às vezes assim, tem pessoas que estão no grupo de risco, fazem parte, né, das equipes de trabalho, aí diminui, né, o número de pessoal para trabalhar. Como é que está? Como nós sabemos, a nossa equipe aqui de enfermagem, de médicos, eles não trabalham somente aqui na cidade, eles trabalham em outras localidades também. Então eu vejo que eles estão em um nível de... Não digo de cansaço, que eu não tenho observado isso neles. Eles estão bem dispostos a trabalhar, nos ajudando muito, um comprometimento muito grande com a cidade, com o nosso sistema de saúde, mas a preocupação deles é muito grande, principalmente com a irresponsabilidade de algumas pessoas. Eles não conseguem entender o porquê que algumas pessoas não praticam todo o sistema de informação, não praticam o que tem que ser praticado na prevenção, o uso de máscara, o uso de álcool em gel, o distanciamento. Porque apesar do nosso município hoje aqui nós não termos as internações, eles trabalham em outros municípios que têm essas internações. Então eles estão sentindo na pele, eles estão vendo, vivenciando toda essa dificuldade que nós vemos apenas pela televisão, eles estão vivendo no dia a dia. Então eles sempre pedem, vejo eles orientando as pessoas a realmente cumprir o que é determinado pelas organizações de saúde do mundo todo, que é o uso de máscara, o uso de álcool em gel, o distanciamento. Sobre a reunião ainda lá em São Paulo, prefeito, parece que vocês puderam fazer, vocês que são prefeitos em divisa de estado, puderam fazer algumas colocações lá que talvez não tenham sido consideradas pelo pessoal lá do centro de contingência. Ou seja, você fecha aqui, mas o pessoal vai para o município do estado ao lado e acaba tendo... Como é que foi feita essa... Acho que foi até você mesmo que fez essa colocação lá diante do pessoal do centro de contingência. Exatamente, Ricardo. Quando eu tive a oportunidade de me pronunciar na reunião, eu expliquei ao secretário Vignoli e ao doutor Paulo, se eu não me engano, do centro de contingência, e ao subsecretário Ortiz Júnior, a nossa situação aqui de divisa, a situação geográfica de Bananal. É mais fácil eu controlar a minha população dentro da minha cidade, com os comércios nossos funcionando aqui, nós efetuando as fiscalizações e as pessoas circulando somente dentro da cidade, do que quando eu fecho a cidade, do que quando a cidade foi fechada no ano passado. O que nós vivenciamos no ano passado e nós vivenciamos esse ano? Quando nós fechamos o nosso comércio, a nossa população migra para a cidade vizinha, que é Barra Mansa, que está tudo funcionando. E isso gera uma preocupação grande em 2 sentidos. O primeiro sentido é que a nossa população sair da cidade, ir à cidade vizinha e trazer o coronavírus para a nossa cidade. Porque, como eu disse, a gente estava num nível de contaminação, graças a Deus, baixo, por enquanto. Não sabemos para frente, mas hoje a gente tem um nível baixo. E o outro ponto muito importante é o quê? O nosso comércio fecha. A população sai, vai na cidade vizinha e gasta, você prejudica 2 vezes. Você tem o risco de trazer o vírus para a cidade
e você prejudica o nosso comércio, prejudica o emprego na nossa cidade. Acho que muita gente não tem essa informação. Hoje, quase 70% dos empregos da nossa cidade advém do comércio, do setor de comércio e serviços. Então, o setor que está sendo extremamente abalado. Eu faço até um pedido aqui a você, morador, a você, munícipe de Bananal, caso você possa esperar 15 dias, não sei quanto tempo o governo ainda vai manter o decreto, se você puder esperar para você efetuar uma compra dentro das lojas do município que hoje estão fechadas, espere. Só saia do município se for algo extremamente importante. Do contrário, dê preferência ao nosso comerciante, ao nosso empresário local. Isso é muito importante para ele nesse momento. Não leve o nosso dinheiro para outra cidade num momento tão importante, tão delicado, que todos estão sentindo na pele essa dificuldade muito grande. E qual foi a reação deles lá, prefeito? Porque às vezes lá em São Paulo eles não conseguem detectar essas nuances, principalmente dos municípios de porte menor. Qual foi a reação deles diante dessa colocação sua aí, de divisa de Estado? Eles se mostraram até um pouco surpresos com essa situação nossa, e até me questionar, mas e o Rio, como que tá? Eu falei, pelo menos próximo à nossa cidade, naquela ocasião, nosso estado vizinho aqui, as cidades vizinhas não tinham nenhuma restrição, estava funcionando tudo conforme não existisse o coronavírus, conforme não existisse a pandemia. E dentro até da reunião foi proposto, nós levamos um documento, um ofício, com algumas ideias para o governo do estado, algumas proposições de maneira de trabalho do comércio, que a gente combata o vírus, mas a gente crie condições do comércio poder trabalhar. Naquela ocasião, foi quinta-feira passada, terá uma semana ontem, eles acolheram o ofício, as proposições, e disseram que iriam estudar junto ao centro de contingência, poder estarem utilizando algumas dessas ideias que nós, os prefeitos aqui, nós levamos para eles. Prefeito, vamos falar um pouquinho de uma coisa mais alentadora, que são as vacinas. Eu acho que a gente esgotou aqui em relação à prevenção, toda a situação, as providências adotadas. Vamos aliviar um pouco, falando um pouco dessa esperança aí que as vacinas estão trazendo para o nosso município. As vacinas chegaram aqui por volta do dia 21, 22 de janeiro, começou a campanha de vacinação em Bananal. Você, inclusive, estava lá, participou, até entrevistou, está tomando meu lugar, prefeito? Entrevistou lá o primeiro vacinado. Qual foi a sua sensação ali ao ver aquelas primeiras vacinações, prefeito? A sensação, Ricardo, é uma sensação de esperança, de estarmos chegando ao início do fim, porque somente com a vacinação em massa da população, que nós conseguiremos de novo termos paz para podermos trabalhar, podermos cuidar dos nossos filhos. Então a vacinação é a esperança para nós conseguirmos voltarmos a ter um normal de novo. É bom lembrar também que a nossa cidade, em relação à vacinação, nós estamos praticamente o dobro da média nacional, que está em torno de 4%, 5% de vacinação. Se nós pegarmos a quantidade de vacinados do nosso município hoje, nós já chegamos a uma média de quase 10% da população vacinada, de doses aplicadas. Então, é um número expressivo. A Secretaria de Saúde está fazendo um trabalho muito sério, muito rígido com a vacinação. Tem documentação de todo mundo que toma a vacina, cartão do SUS, identidade. Os profissionais de saúde têm que comprovar que é profissional de saúde com o conselho ou com declaração de estágio, seja lá o que for. Nós tivemos no início da vacinação até alguns questionamentos de parte da população. Mas por que tal pessoa tomou, outra tomou? Eu lembro à população que não somos nós da cidade que definimos os critérios de vacinação. Existe uma portaria do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde de quem deve tomar a vacina. Nós cumprimos a determinação da portaria. A pessoa chegou, se enquadra
naquela determinação, nós cumprimos o dever de aplicar a vacina naquela pessoa. Perfeito. E nessa semana que nós estamos no dia 19 de março, foi iniciada a vacinação, né? Nós estamos chegando já agora, hoje, né, já foi até antecipada a vacinação. Antecipou. E daqui a pouco já vai chegar no dia 29, já vai para 70, 71 também. E a vacinação foi transferida lá para o Nogueira Cobra. O porquê dessa alteração e como é que está sendo a execução desse novo local? O novo local de vacinação foi trocado do posto, do ambulatório, para o Nogueira Cobra devido ao espaço. Nós temos um espaço maior e poder proporcionar assim um distanciamento maior da população. Esse foi o motivo da troca de local da vacinação. As vacinas estão chegando normalmente, prefeito, Bananal, porque a gente vê alguns locais faltando vacinas. Bananal está sendo municiado, vamos dizer assim, está recebendo as vacinas conforme o que o Ministério da Saúde está programando, tudo certinho? Até hoje, nós podemos afirmar que as vacinas estão chegando corretamente de acordo com a faixa etária de idade. Nós ainda não temos falta de vacina na nossa cidade para os grupos que estão sendo programados a tomar. Nós temos alguns municípios, até vizinhos, que estão com esse problema. Tem algum exemplo, tem 100 pessoas naquele grupo, chega a 70 vacinas. Nós aqui em Bananal, nós ainda não tivemos esse problema. Mas é um risco, é uma coisa que pode acontecer, porque nós estamos vendo vários estados do país, várias cidades que precisam, em determinado momento, suspender a vacinação devido ao atraso da entrega das vacinas. Coisa que não é o caso aqui de Bananal. Até hoje, nós estamos recebendo. Hoje, a unidade, o local, né, que estão sendo armazenadas essas vacinas, está tranquilo, porque nós tivemos notícia aqui na nossa região, por exemplo, de municípios em que houve problema, né, principalmente de energia elétrica, aí faltou gerador, causou um problema danado. E como é que está a gente aqui? A gente pode ficar tranquilo em relação a isso, numa eventual falta de energia, os locais onde as vacinas estão sendo armazenadas estão adequados? Como é que está essa situação? Sim, a vacina está armazenada em um local adequado. Gostaria até de agradecer na entrevista o senhor Milton Pontes, representante da Electro aqui para a nossa região, em contato com eles no início do ano, primeira semana de governo, em uma conversa com eles sobre vários assuntos, até sobre a dívida do município, que é o que a gente abordava naquele momento. Surgiu na conversa a possibilidade de uma doação da Electro para o município, de uma câmara fria específica para armazenamento de vacinas. E se concretizou, essa câmara fria chegou ao nosso município. Nós temos essa câmara fria com no-break, tudo para caso de falta de energia. Essa câmara fria está instalada, as vacinas estão armazenadas de maneira correta. Se eu não me engano, é a primeira câmara fria do tipo no município. O município nunca antes tinha tido uma geladeira específica para o armazenamento das vacinas. Era sempre armazenado em geladeira convencional, conforme nós temos em casa. Hoje a gente pode dizer que nós temos no município um aparelho, uma câmara fria específica para o armazenamento das vacinas. E temos também, na unidade mista de saúde, um gerador. É antigo, antiguinho, mas está funcionando. Se por um acaso tivermos falta de energia, temos o gerador. Inclusive a gente já até abriu um procedimento novo para a aquisição de um gerador novo para a unidade mista de saúde, para gerar uma maior segurança, não só às vacinas, mas também a outro procedimento que precisa ser realizado dentro da unidade de saúde. Antes da gente encerrar, prefeito, eu vou entrar no mérito aqui de um acontecimento que ocorreu ontem à noite. Nós estamos tendo, na minha modesta visão, assim, uma perda de tempo muito grande em relação à competência de quem faz o quê, né? Às vezes um litígio até na esfera federal com a estadual, eu considero totalmente dispensável e muito pequeno diante de uma situação de pandemia que nós estamos vivendo.
Mas eu queria saber o seu posicionamento em relação à Advocacia Geral da União, com a orientação do Presidente da República, entrou com um pedido de inconstitucionalidade daquele entendimento do Supremo de que prefeituras e governos estaduais têm a competência concorrente, é sempre bom lembrar, né? Porque o Supremo ele não definiu que a União não pode agir, ela disse que tem que agir em conjunto, União, Estados e municípios, mas que municípios e estados poderiam decretar eventualmente medidas mais restritivas, incluindo aí, né, a circulação de pessoas diante de uma situação de saúde mais séria. Isso foi contestado ontem pela Advocacia Geral da União, dizendo que isso é uma competência exclusiva do Presidente da República. Ele entende que ele tem uma visão um pouco diferenciada em relação às medidas que têm que ser adotadas diante dessa pandemia. Você chegou a conversar com os prefeitos, não deu tempo, porque foi ontem à noite isso. A gente nem sabe o transcorrer, nesse horário que nós estamos aqui fazendo a entrevista, não sabemos o desdobramento desse pedido da Advocacia Geral da União. Qual que é a sua avaliação, prefeito, em relação a isso? Eu acho que é importante frisar que o que nós precisamos nesse momento não é de disputas judiciais de quem pode e quem não pode, o que se deve fazer. Acho que precisamos de diálogo de todos os poderes, de todos os representantes da sociedade, para buscarmos soluções, não só para a pandemia, mas para a crise econômica que está instalada em nosso país, em decorrência da pandemia. Friso também que aqui no município, eu costumo dizer, nós somos um grãozinho de areia. É muito difícil para nós tomarmos partido de A ou de B, essa briga política que envolve a pandemia. Nós não estamos em situação de termos um lado ou o outro. Eu, como município, como representante do município, eu posso assegurar aos munícipes que nós estamos preocupados em salvar vidas, combater a pandemia, combater o coronavírus, mas também em buscar soluções para dar oportunidade dos nossos munícipes trabalharem, para a gente diminuir a questão da gravidade da crise econômica. Mas existem determinadas situações, conforme essa agora do novo decreto do Estado, que a gente cumpre o que a lei diz, não tem o que fazer. Nós tentamos, em nosso decreto, mantermos algumas atividades funcionando em modelo drive-thru e não conseguimos. Algumas cidades, a nossa vontade era de até uma ação judicial tentando permanecer trabalhando. Algumas cidades conseguiram num dia, conforme foi o caso de São José dos Campos, uma liminar para trabalhar. A Aparecida conseguiu também. E, se eu não me engano, no dia seguinte veio uma decisão de agravo do STF, do presidente do STF, mandando cumprir o decreto do Estado na sua integralidade. Então, eu, como representante do município e como um cidadão, nós cumprimos o que a lei determina. Se nós temos um decreto que determina que tem que fechar, e a gente poderia ter a opção de discordar e buscar na justiça algo diferente, e a justiça determinou que a gente não tem esse direito, então a gente precisa cumprir. Não temos o que fazer contra uma decisão exalada pelo STF. A gente não tem aonde recorrer. Prefeito, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, né? A gente sabe que a vida de prefeito é muito corrida. Você atendeu gentilmente, assim, de forma muito célere até o nosso pedido de entrevista, focando, né, nessa questão da Covid. A gente está vivendo um momento realmente muito crítico, embora, né, a nossa média móvel aqui em Bananal esteja bem, mas como você falou, a gente não pode abaixar a guarda, né? Tem que continuar. A população está de parabéns nesse sentido. A Gazeta de Bananal tem feito acompanhamento semanal pelas semanas epidemiológicas da média móvel, né? Então a gente está desde a segunda semana de fevereiro caindo em níveis acima de 60%, 70% a cada semana epidemiológica. Então
vamos torcer para que continue assim. Infelizmente, nós tivemos aí 2 óbitos, né? Um confirmado já tinha acontecido alguns dias atrás e um já mais recente, de ontem para hoje. E então não pode deixar a coisa, não podemos relaxar como foi feito no final do ano passado, né, prefeito? Então eu quero deixar você à vontade para tecer suas considerações finais, falar aí com a nossa população e mais uma vez agradecendo aí a sua participação aqui nessa nossa entrevista. Ricardo, gostaria de agradecer o convite, dizer que nós estamos sempre à disposição de poder prestar esclarecimento à população. Eu acho que quanto mais esclarecimento, quanto mais clareza tiver, melhor para a população. E gostaria nesse momento de pedir a você, munícipe, vamos continuar fazendo a nossa parte. Vamos continuar com o uso de máscara, com o distanciamento, cumprindo as orientações dos profissionais de saúde, até para que eu, como prefeito, possa lutar por vocês. Se nós continuarmos em um nível baixo de contaminação, em um nível, como que eu posso dizer, não é confortável, mas se nós tivermos esse nível baixo, eu tenho como lutar para poder abrir o nosso comércio, para que nós possamos trabalhar. Se nós descuidarmos dos cuidados de prevenção e os casos voltarem a subir, eu não vou ter mais argumento de lutar por vocês. Vocês podem ter certeza que nós estamos lutando, nós estamos junto à Secretaria de Saúde trabalhando no combate exclusivo à pandemia, ao coronavírus, mas também em outra seara nós estamos buscando, junto ao governo do estado, maneiras para que nós possamos buscar alternativas para que o nosso comércio volte a trabalhar, para que nossos prestadores de serviços voltem a trabalhar, devido até a essa dependência, conforme eu falei para vocês, que temos desses setores na economia do município. Então, volto a pedir, por favor, vamos cumprir a nossa parte, vamos seguir todas as orientações dos profissionais de saúde, que com isso eu vou poder realmente lutar por vocês, mostrar que a nossa cidade, dentro do nosso município, nós temos condições de trabalhar. E agradecer a compreensão de todos vocês, eu sei que não é fácil, o comércio está sofrendo, é uma situação muito difícil, todos estão com a corda no pescoço, não é uma coisa de um mês, 2, 3 meses, conforme a nossa gestão, é uma coisa que se estende, nesse mês de março está inteirando 1 ano, então eu sei que todos vocês já estão realmente com a corda no pescoço, mas vocês podem ter certeza que nós estaremos lutando por vocês, pelo direito de vocês poderem trabalhar também. Então, muito obrigado, agradeço a compreensão, fiquem com Deus, muito obrigado novamente. Então, meus amigos, só lembrando que hoje a pauta foi exclusivamente sobre o Covid-19, a pauta com o prefeito. O prefeito gentilmente também já combinou com a gente uma outra entrevista no mês que vem, onde iremos abordar a situação total da prefeitura. Quem sabe, prefeito, até ao vivo, vamos tentar. E então aí nós vamos alugar o prefeito por horas, pelo jeito que tem muita coisa para abordar, né, prefeito? Com certeza. Então a gente vai deixar aí os munícipes, quem quiser enviar pergunta ao longo desse tempo aí, para a gente fazer aqui para o prefeito. Então na nossa entrevista lá no final de abril, nós vamos abordar tudo o que diz respeito ao nosso município, a parte financeira, os problemas do município, a manutenção dos serviços municipais. Então tudo a gente vai abordar exatamente daqui a 1 mês aproximadamente, já focando no que o prefeito vai relatar no relatório para a Câmara, o relatório de 100 dias de governo, que é muito importante todos nós acompanharmos também, para termos a devida noção da realidade do nosso município. Agradeço a atenção de todos vocês e voltaremos em breve, se Deus assim permitir.